Muito boa noite, irmãos. Gente do céu, a chuva atingiu o coração de vocês também. Boa noite. Estou aqui com o meu irmão Harvey Carey. Meu irmão Harvey, pastor da igreja Cidadela da Fé, lá da cidade de Detroit, um grande pregador, vem trazendo a mensagem do evangelho literalmente no mundo todo. Eu estive em Detroit, na casa dele, ele me recebeu, conheci a sua igreja. O que vocês estão vendo é a expressão verdadeira do que ele é. Vamos recebê-lo com um aplauso carinhoso e amoroso no nome de Jesus. Let's give Jesus a hand of praise. Vamos também dar a Jesus uma salva de palmas. Well, let me just say, I know who the real Christians are. Deixe-me dizer quando é que eu sei quem são os verdadeiros cristãos. Because no rain would stop you from coming to church tonight. Nenhuma chuva pôde parar você. Você veio à igreja do Senhor. Amen. Amém. We're so thankful for another privilege that we have. E nós somos muito agradecidos por mais este privilégio que nós temos. To come together around the Word of God. Para que nós estejamos juntos, acampados aqui à palavra de Deus. The Word of God, the Bible says, is a lamp unto our feet. A palavra de Deus nos diz que ela mesma é lâmpada para os nossos pés. And it's a light on our path. E é a luz para o nosso caminho. That means that when the Word of God directs our lives, Isso significa que quando a palavra de Deus dirige o nosso caminho, we won't stumble, we won't be unsure, a gente não tropeça, a gente não vai ficar incerto, because the Word of God will always direct us. porque a palavra de Deus sempre vai nos dirigir. And so we're going to continue in our journey through the Word of God Então nós vamos continuar na nossa jornada da palavra de Deus, in the book of Joshua. novamente no livro de So if you have Josué. your Bibles tonight, Então se você tiver a sua Bíblia hoje à noite, open with me to Joshua chapter 4. abra comigo no capítulo 4 de Josué. We're going to read verses 1 through 9 Nós vamos ver e ler os versos de 1 a 9 and then verses 20 through 24. e depois versos 20 a 24. So once again, Joshua 4, Mais uma vez, Josué capítulo 4, verses 1 through 9 versos 1 a 9 and then verses 20 through 24. e versos 20 a 24. All right, and it reads. Então nós vamos ler a palavra do Senhor. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mande que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas de cada tribo e lhes disse: passem adiante a arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Ponha cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês no futuro, quando seus filhos perguntarem: que significam essas pedras? Respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. E os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, apanharam 12 pedras do meio do Jordão, conforme o número das tribos de Israel, conforme o Senhor tinha ordenado a Josué, e as levaram ao acampamento, onde as deixaram. E agora a partir do verso 20, diz assim a palavra do Senhor: e em Gilgal Josué ergueu as 12 pedras tiradas do Jordão. Disse ele aos israelitas: no futuro, quando os filhos perguntarem a seus pais que significam essas pedras, expliquem a eles: aqui Israel atravessou o Jordão em terra seca, pois o Senhor, o seu Deus, secou o Jordão perante vocês até que o tivessem atravessado. O Senhor, o seu Deus, fez com que o Jordão, como fizera com o Mar Vermelho, quando secou diante de nós, até que o tivesse atravessado. E ele assim fez, para que todos os povos da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sempre temam o Senhor, o seu Deus. Amen. Amém. Amen.
I want to announce the subject of the message tonight, E eu quero anunciar o tema da mensagem nessa noite. and as is my custom, E como é o meu I'm costume, going to invite you to announce it with me. eu quero que você anuncie juntamente comigo. So I'm going to ask you to ask your neighbor a question. E então eu vou pedir a você que faça uma pergunta para a pessoa que está ao seu lado. Actually, it's going to be a statement. Na verdade será uma declaração. Okay? So turn to your neighbor and say to your neighbor, Então vire para o seu vizinho, para a pessoa que está ao seu lado e diga: don't forget não esqueça to remember. de lembrar. Now that you've practiced, turn to the other one on the other side and say, don't forget Agora que você já treinou, vire para o outro lado e diga: não se esqueça to remember. de lembrar. I'm one of those people that has to always remind myself where I left things. Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto sempre de me lembrar onde eu deixo as coisas. I never forget one time I was leaving on my way to church, E uma vez eu estava deixando a minha casa para ir à igreja and my wife was driving in the car behind me. e a minha esposa estava dirigindo o carro atrás de mim. So she was still getting ready in the house. Então- My glasses. E eu perguntei à minha esposa: onde é que estão os meus óculos? I know they're somewhere. Estão em algum lugar. And she says they're on your. Todas as vezes lembrem-se que vocês beberem esse cálice e comerem desse pão. He said, do this in remembrance of me. Façam isso em memória de mim. He said, I know that you will forget my sacrifice. Eu sei que vocês vão esquecer o meu sacrifício. So whenever you come together Então, quando vocês estiverem juntos, and you take the bread and you take the cup, quando vocês pegam o pão e o cálice, remember me. lembrem-se de mim. That's what birthdays are for. A razão pela qual existem aniversários é essa. To be reminded of the day that you came into the world. Para que você se lembre do dia em que você veio ao mundo. That is the joy of a 30th anniversary. Essa é a alegria do 30º aniversário. To remind ourselves Para que nós nos lembremos of the goodness of God da bondade de Deus over 30 years. ao longo de 30 anos. But the Bible tells us that God often reminds us of things in different ways. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus nos lembra de coisas de maneiras diferentes. Just make a notation of this scripture. Eu quero fazer uma anotação acerca da Escritura. Genesis chapter 9. Gênesis capítulo 9. It tells us about God saying, when the rain stopped, É quando Deus nos disse, quando o dilúvio parar, quando a chuva parar, He placed a rainbow in the heavens. Ele colocou arco-íris no céu. And He said that this rainbow will be an everlasting symbol. E esse arco-íris será símbolo perpétuo eterno. It'll be a sign Será sinal to remind me of my covenant with mankind. para que eu me lembre e vocês também se lembrem do pacto que eu fiz com a I humanidade. will no longer destroy the earth by water. Eu nunca mais destruirei a terra com água. And every time He says, I see the rainbow, E todas as vezes ele diz que vocês verem o arco-íris, I will remember eu vou me lembrar my covenant or my promise with man. o meu pacto, a minha aliança com os homens. Many of us Muitos de nós have a bad problem têm problemas difíceis of remembering the things we should forget de lembrar das coisas que nós na verdade deveríamos esquecer and forgetting the things we should remember. e esquecer as coisas que a gente deveria se lembrar. Let me say that again. Vou dizer de novo. Many of us remember the things we should forget, Muitos de nós lembramos das coisas que deveríamos esquecer and we forget the things that we should remember. e esquecemos as coisas que deveríamos lembrar. So in this text in Joshua chapter 4, Nesse texto de Josué capítulo 4, God reminds the people of Israel Deus lembra o povo de Israel to not forget to remember His faithfulness, que não se esqueçam da sua fidelidade. to not forget to remember His hand of deliverance. Nunca se esqueçam da mão de libertação de Deus. And as a matter of fact, He says, I want to make sure that future generations Na verdade, de fato, eu quero que as gerações futuras will remember my hand of deliverance. que se lembrem que foi a minha mão que os libertou. So He set up a system for them to remember. E então ele estabeleceu sistema para que eles se lembrassem. Let's go to the text together. Então vamos ao texto juntos. So Joshua 4 verse 1, Então, capítulo 4 de Jó, verso 1. it reminds us that the entire nation of Israel have now crossed over the Jordan.
texto lembra que toda a nação de Israel passou o Jordão. And for those of you that were here last E night, para vocês que estavam aqui ontem à noite, we remember how they got over the Jordan. vocês se lembram como é que eles atravessaram o Jordão? It was a miracle from God. Foi um milagre de Deus. So as they crossed over, Então, enquanto eles atravessavam, in verse 2, God says to them, então no verso 2, Deus diz a eles: select 12 people escolham 12 pessoas from each of the tribes of Israel, de cada uma das tribos de Israel and then ask them to take 12 stones e peçam a eles para pegar 12 pedras from the middle of the Jordan do meio do Jordão and carry them over to the other side. e que eles levem as pedras até o outro lado. So if you remember, Então, se você se lembra, last night we talked about the priests of God nós falamos na noite passada sobre a promessa de Deus. carrying the Ark of the Covenant, Os sacerdotes estavam carregando a Arca da Aliança, symbolic of the glory of God. o simbolismo da glória de Deus. As they stood in the middle of the Jordan River, Então, enquanto eles estavam no meio do Rio Jordão, God allowed the entire nation to cross over the river Deus permitiu que o povo todo atravessasse pelo meio do Jordão, on dry ground. na terra seca. But before they went over to the other side, Mas quando eles foram até o outro lado, God says to Joshua, find 12 men então encontre Josué 12 homens who will pick up 12 stones que vão pegar 12 pedras from the middle of the river no meio do rio and carry it with them to the other e side. vão levar as pedras até o outro lado. Verse 4, No verso he 4, found the 12 men ele encontra os 4 homens, and he said, go over to the other side of the ark, então vão à frente da arca, take a stone on your shoulder. e então carreguem uma pedra no seu ombro. And look at verse 6. Olha no verso He 6, said, let it serve as a sign among you. elas servirão de sinal para vocês. In the future, No futuro, when your children ask quando you, seus filhos perguntarem, what do these stones mean? que significam essas pedras? Tell them that the flow of the Jordan Respondam que as águas do Jordão was cut off before the ark of the covenant of the Lord foram interrompidas diante da arca do Senhor. when it crossed the Jordan. E quando a arca atravessou o Jordão, And these stones are to be a memorial essas pedras serão para um memorial to the people of Israel para o povo de Israel, forever. para sempre. I've had the pleasure of going to a Jewish Passover meal, Seder meal. Eu tive a oportunidade de participar de uma refeição com judeus. It is an amazing tradition. É uma tradição maravilhosa. The Jewish people have been doing this for thousands upon thousands upon thousands of years. O povo judeu tem feito isso por milhares e milhares de anos. This meal is filled with a lot of items. E essa refeição era composta de muitos itens. And each of the items have a significance. Todos os itens tinham um significado. There is bitter herbs. Haviam ervas amargas. And as they eat the bitter herbs, Enquanto eles comiam as ervas amargas, it reminds them of the bitterness of slavery. eles se lembravam da amargura da escravidão. They have bread that does not have any yeast in it. It's called unleavened bread. Eles tinham um tipo de pão, vocês conhecem, não levedado, sem fermento. And as they eat the unleavened bread, Enquanto eles comiam o pão não levedado, it reminds them of how they had to leave Egypt quickly e nos lembrava de quão rápido eles tiveram que sair da terra do without Egito, putting any yeast in the bread. sem ter tempo de fazer com que o pão fermentasse. Each of the items Cada um dos itens in this dinner nesse jantar is a memorial é um memorial reminding the Jewish people que lembra os judeus of the suffering that they've come through. do sofrimento que eles passaram. There's something incredibly important Há uma coisa incrivelmente importante about holding on to things that are important para que nós nos agarremos às coisas que de fato são and importantes, remembering the goodness of God. para que nós nos lembremos sempre da bondade de When Deus, we remember how good God has been in the past, para que vocês se lembrem como Deus tem sido bom no we passado, remember how faithful God has been in the para past, que vocês se lembrem quão fiel Deus foi no passado, it gives us courage and hope for the future. nos dá esperança e força para o futuro. Many of us Muitos de nós are afraid of the future. temos medo do futuro. We're uncertain about the future. Nós somos incertos quanto ao futuro. We're afraid of the economy, Nós temos medo da economia, the increasing violence in our world. na violência que cresce no nosso mundo. Maybe there's an illness in your body. Talvez tenha uma doença no seu corpo. Maybe there's a challenge in your family. Às vezes você está com um desafio na sua família. And the uncertainty of the future
future E a insegurança sobre o futuro will make all of us a bit fearful, nos faz com toda certeza medrosos em relação, a bit concerned. muito preocupados. But I believe tonight Mas eu acredito que hoje à noite God will give us an important answer Deus nos dará uma resposta importante. that will cause the fears that we face Ele vai fazer com que todos os medos que nós encaramos to be canceled by the power of God. sejam cancelados pelo poder de Deus. If we can remember what God has done in the past, Se nós pudermos nos lembrar do que Deus fez no passado, it gives us hope for the future. nos dará esperança para o futuro. Indeed, De fato, the enemy tries to remind us of our past. o diabo, nosso inimigo, tenta nos lembrar o tempo todo do nosso passado. You're not good enough. Você não é bom o suficiente. You're a failure. Você é um fracasso. You messed up here. Você fez uma bobagem You ali. messed up there. Você fez outra besteira ali. But I thank God Mas eu glorifico a that I Deus, serve a Savior porque eu sirvo um Salvador that reminds me of my future que me lembra do meu futuro, and not of my past. não do meu passado. As a matter of fact, when the devil reminds me of my past, De fato, quando Satanás me lembra do meu passado, I remind him of his future. eu lembro o diabo do futuro que ele tem. Hallelujah. Aleluia! God instructed the people of Israel Deus instruiu o povo de Israel to gather 12 stones para pegar 12 pedras from the middle of the river do meio do rio and carry them to the other side. e carregá-las até o outro lado. And he said, I want you to set them up as a memorial, E eu quero que vocês as ajuntem como um memorial. that when your children Quando os seus filhos and your children's children, e os filhos dos seus filhos, they ask you, what is the meaning of this stone? quando eles perguntarem qual é o significado dessas pedras, What is the meaning of this memorial? qual é o significado desse memorial, You will remind them. você os lembrará. These stones remind us of God's deliverance. Essas pedras nos lembram da libertação de Deus. Why do we celebrate a 30-year anniversary? Por que é que nós estamos celebrando 30 anos de aniversário? I didn't really realize it till I was riding in the car here Eu não tinha percebido até que eu vim de carro para cá. that next month on the 17th of December, No próximo mês, no dia 17 de dezembro, I will be celebrating 30 years of marriage. eu vou celebrar 30 anos de casamento. It was love at first sight. Foi muito difícil até aqui. She saw me, she loved me. Ela viu ele e o amou imediatamente. Don't tell her that. We met in high school, Nós nos encontramos no ensino médio. and every year E todos os anos, on December the 17th, no dezembro 17, dia 17 de dezembro, that anniversary date, essa data de aniversário it reminds us of our wedding date. nos lembra do nosso dia do casamento. Why do we celebrate 30 years of ministry? Por que é que nós estamos celebrando 30 anos de ministério? What is the significance of a 30th anniversary celebration? Qual é o significado de se celebrar 30 anos de aniversário? Because for 30 years, Porque por 30 anos God has used this church Deus tem usado essa igreja to save the lost. para salvar os For perdidos. 30 Por years, 30 anos God has used this church Deus tem usado essa igreja to reach the hopeless and the hurting. para alcançar aqueles que estão feridos e sem For esperança. 30 years, Por 30 anos God has used this church Deus tem usado essa igreja to bring healing and deliverance para trazer libertação e cura to those bound and in para captivity. aqueles que estão em cativeiro e presos. And if he did it for 30 years in the past, E se ele fez por 30 anos no he's passado, the same God of the future ele é o mesmo Deus do futuro. that he has been of the past. Ele é o mesmo Deus que foi no passado e será para And sempre. 30 years are stones of remembrance Em 30 anos tem muitas pedras aqui que nos to lembram. remind this church Para que lembrem esta igreja, there is no opposition, não há nenhuma oposição, there is no demon, não há nenhum demônio, there is no opposition não há nenhuma oposição that can stand against the future of this church. que pode se contrapor contra o futuro dessa igreja. Because if God has been with you for 30 Porque years, Deus tem estado com vocês por 30 He'll anos. be with you another 30 Ele vai ficar com vocês por mais and 30 another 30 e mais 30 and another e 30. mais 30. To God be the glory. A Deus seja a glória.
But more than just the church. Mas muito mais apenas do que a igreja. Can I bring it to your house? Será que eu posso chegar até a tua casa? Can I bring it to your life? Será que eu posso trazer isso até a sua vida? The same God O mesmo Deus who brought you out of the other situation. que trouxe você libertado daquela situação. You know what that is. Você sabe o que é. The one that you prayed, God, Lembre-se quando você orou, Deus, I need a miracle. eu preciso de um milagre. God, I need you Deus, eu preciso de você to move this mountain. que mova esta montanha. God, I need you Deus, eu preciso de ti to do a miracle. que faças um milagre. I don't know if there's anyone in this room Eu não sei se há alguém aqui nesse santuário that's ever experienced a miracle from God. que já experimentou um milagre de Deus. But can I get about 3 people Será que tem 3 pessoas aqui to give God praise? que possa dar glória a Deus If por um God has, milagre? if God has ever worked a miracle Se Deus fez um milagre na sua vida, In your eu life. quero ouvir você glorificar. listen, you all, Prestem atenção todos vocês. the devil, Diabo, he's a deceiver. ele é um perdedor. He doesn't have a tail and horns. Ele não tem chifres, ele não tem rabos. He's an angel Ele é um anjo that has fallen from God's que grace. caiu da graça de Deus. He's an angelic being, Ele era um ser angelical, ele é um ser and angelical. his greatest weapon E a sua arma mais poderosa is the mind. é a mente. The enemy of God, O inimigo de Deus, he wars with your mind. ele guerreia na sua mente. The scripture says that we wrestle not against flesh and blood, A Bíblia diz que nós não lutamos contra a carne e o sangue, but against principalities and powers, mas contra os principados e potestades. spiritual wickedness No mundo espiritual, in high places. nos altos lugares espirituais. The enemy cannot get to you O diabo jamais poderá tocar você, unless you allow him to get to a you. não ser que você permita que ele te And the toque. greatest way that Satan gets to us E a maneira mais forte pela qual Satanás chega até nós is through our mind, é através da mente, the way that we think, a maneira como nós pensamos, the way that our mind operates, a maneira como a nossa mente opera. and the importance of remembering E a coisa importante de se lembrar the goodness of God é a bondade de Deus. is it silences the voice of the enemy. É silenciar a voz do inimigo. The reason why I have so much boldness A razão pela qual eu sou tão forte e and focado so much confidence e tão confiante is because I regularly remember God. é porque eu regularmente me lembro de Deus. I remind myself, Eu lembro a mim mesmo. if God brought me out of that, Se Deus me tirou daquilo, He'll bring me out of this. Ele vai me livrar disso também. If God made a way back then, Se Deus fez um caminho lá atrás, He'll make a way right now. Ele vai fazer um caminho agora. The Bible says He's the same God yesterday, A Bíblia diz que Ele é o mesmo Deus ontem, today, hoje and forevermore. e eternamente. So, child of God, Então, filhos de Deus, I know that you're worried about the future. eu sei que vocês estão preocupados com o futuro. I know that you're concerned about the present. Eu sei que vocês também estão preocupados com o presente. But tonight, Mas nesta noite, I need you to remember, eu preciso what lembrar has God done? o que é que Deus fez. Has He ever made a way for you? Será que Deus já agiu no passado na sua Has He vida? ever opened a door for you? Será que Ele já abriu uma porta para você no Has passado? He ever turned the situation around? Será que Ele já mudou todas as circunstâncias ao redor? If He did it before, Se Ele Aleluia. fez antes, He will do it again. Ele vai fazer de novo. Aleluia. Aleluia. Amen. Amém. Don't you allow the enemy Não permita que o inimigo to make you be afraid faça com que você se sinta com medo. of him. Medo do diabo. The Bible says that Satan comes around as a roaring lion. A Bíblia diz que Satanás brama e rodeia como um leão. But he is not the lion of the tribe of Judah. Mas ele não é o leão da tribo de Judá. He's a lion with no teeth. Ele é um leão sem dente. One of my favorite movies Um dos meus filmes favoritos is The Wizard of Oz. é o Mago de Oz. Remember the lion? Lembre-se do leão? Put him on, put him on. Brahma. He was not a real lion.
Ele não era um leão de verdade. He didn't have any courage. Ele não tinha coragem. He was a scary lion. Ele era um leão medroso. Well, Satan knows Satanás sabe. he does not have authority over you. Ele não tem autoridade sobre você. Greater is God in you O maior de todos é Deus em você. than the devil that is in the world. Não é o Satanás que está no mundo, maior é o que está em você. Remember who you are. Lembre-se de quem você é. You are a child of the living God. Você é um filho do Deus vivo. And no weapon formed against you Nenhuma arma forjada contra você has the power to prosper. tem poder de prosperar. These Israelites Esses israelitas took 12 stones pegaram essas 12 pedras and they took them from the middle of the Jordan e pegaram do meio do Jordão and placed them on the other e side. colocaram no outro lado. And the Bible says it was for a purpose. E a Bíblia diz que foi por um propósito. It says in verse 21, Diz no verso 21, in the future, no futuro, when your descendants ask their parents, quando os seus filhos perguntarem aos seus pais, what do these stones mean? que significam essas pedras? If there were no stones, Se não houvessem ali pedras, there would be no conversation. não haveria uma conversa ao redor delas. If there were no stones placed as a memorial, Se não houvessem as pedras colocadas como um memorial, it would not be something that the children could say, what do these mean? não haveria perguntas das crianças o que isso significa. So here's the question. Então aqui está uma pergunta: What stones of remembrance do you have? que pedras de lembrança você tem aí guardado? In my office at my church, Lá no meu gabinete, na minha igreja, I have the machine that kept me alive. eu tenho aquela máquina que me mantinha vivo. It sits right in my office, Ela está lá no meu gabinete, reminding me that I was almost dead, lembrando-me de que eu estava quase morto. but God raised me from the dead. Mas Deus me ressuscitou dos mortos, aleluia! In my house, Na minha casa, I have a chair eu tenho uma cadeira, that was the chair that I had in the first apartment that I moved to era a cadeira que eu tinha no primeiro apartamento que eu me mudei, to remind me para que me lembre that God has always provided for me. que Deus sempre tem provido para mim. I may not have had everything I wanted, Eu talvez não tenha tudo que eu desejo e queira, but God has been gracious to me. mas Deus tem sido gracioso comigo. And every time my daughter sees that chair, E todas as vezes que a minha filha vê aquela cadeira, Daddy, why do we have that old ugly chair? papai, por que a gente tem essa cadeira velha e feia? I said, baby, Eu digo a ela, minha querida, that was the first chair that Daddy could afford. foi aquela primeira cadeira que seu pai pôde comprar. And the chairs that you sit in now, E agora a cadeira que você senta agora it was because of that first chair. aconteceu por causa daquela primeira cadeira. It's my stone of remembrance. É a minha pedra de lembrança. I wonder how many of us Eu me pergunto quantos de nós, intentionally and purposefully de maneira intencional e proposital, remember nos lembramos to not forget de não esquecer the goodness of God. a bondade de Deus. Child of God, Filhos de Deus, I came to remind you, eu vim aqui para lembrar a God's vocês, been good to you. Deus tem sido bom para He's been vocês. faithful to you. Ele tem sido fiel a vocês. Look back over your life. Olha para trás da sua vida. Look at how God has answered your prayer. Veja como Deus tem respondido ao longo do tempo a sua oração. Some of us, Muitos de nós, we deserve to go to hell, didn't we? nós merecemos ir para o inferno, não merecemos? But God in His mercy, Mas Deus na sua but misericórdia, God in His grace, mas Deus na sua graça, while we were yet sinners, enquanto éramos ainda pecadores, He chose to save us. Ele escolheu nos salvar. Remember that. Lembre-se disso. Remember that God loves you Lembre-se que Deus ama vocês with an unconditional love. com um amor Your incondicional. mother may not love you. Talvez a sua mãe não tenha Your te amado. father may not O love seu you. pai talvez não tenha te Your amado. spouse may not A love sua you. esposa talvez Your não tenha te amado. child may not love you. Seus filhos talvez não But you tenham te have a amado. Mas God você tem um that Deus loves you que ama você. and will never leave e Ele you. nunca vai deixar Remember você. that. Lembre-se disso.
Eu quero ouvir um aleluia, me Remember perdoe. it. Aleluia. Hear my heart tonight. No meu coração essa noite. There are many believers that struggle with depression Muitos crentes aqui hoje estão lutando com a depressão. because they're so worried about the future. Porque eles estão muito preocupados com o futuro. What happens O que acontece? when the bottom falls out of your life? Quando tudo rui da sua vida. What happens when the rains and the winds of life O que acontece quando os ventos e as tempestades da vida begin to turn your life inside out? começam a transformar a sua vida numa loucura? How can you worship? Como você pode adorar? How can you praise? Como você pode adorar ao Senhor? How can you serve? Como você pode servir? How can you give Como você pode dar when you're so broken? quando você está tão quebrado? I can tell you the answer. Eu posso dizer a você a resposta. Remember the Lord. Lembre-se do Senhor. When you remember Quando você se lembra the faithfulness of God a fidelidade de Deus and remember what He's done, e lembre-se do que Ele fez. no matter how dark the future looks, Não interessa quão negro o no futuro matter how pareça. uncertain the future, Não interessa quão incerto é o futuro. when you look at His past Quando você olhar para o seu and how God passado, has shown up, como Deus se manifestou lá, oh, it gives you courage Ele vai te dar and it coragem. gives you hope Ele te dá esperança. and it gives you promise E Ele te dá promessa of a good future. de um bom futuro. Most of us, Muitos de nós, we struggle, don't we, nós temos muitas lutas with the future. com o futuro. In the United States right now, E nos Estados Unidos agora, so much tension, há muita tensão, so much division. muita divisão. Even though the economy is doing quite well, Mesmo que a economia nos Estados Unidos esteja bem, so much uncertainty. há muita incerteza. As I look at our world, Enquanto eu olho para o nosso mundo, it's becoming more and more evil, isn't it? está se transformando cada vez mais mal, cada vez mais maldade, não é verdade? The things that we're seeing in our world, As coisas que nós temos visto no nosso mundo it can make our hearts heavy, right? podem fazer com que o nosso coração fique pesado, não é verdade? So then why can we be joyful? Como que a gente pode então ficar alegre e celebrar? How can we be hopeful Como que nós podemos ser cheios de esperança? when it seems like things are so dark? Quando nós olhamos para as coisas estão tão negras em trevas. And when it seems like things are so uncertain? E as coisas também nos parecem tão incertas. The Lord Himself Deus, Ele mesmo, told Israel, disse a Israel: I need you to remember. eu preciso que vocês se lembrem. Remember what I've done. Lembrem-se do que eu And if you can fiz. remember what I've done, No futuro, lembrem-se do que eu fiz. you'll believe me for what I can do. Você se lembrará sempre daquilo que eu posso fazer. Aleluia. I remember at my church, Eu me lembro na minha igreja, we end up running into a huge financial challenge. nós estávamos no meio de um desafio financeiro terrível. And I have a wonderful team of leaders, E eu tenho um time maravilhoso de líderes, bankers and accountants, banqueiros, contadores, people that are far smarter than I am. pessoas que são muito mais inteligentes do que eu. And they called an emergency meeting. E eles chamaram uma reunião de emergência. Pastor, let's get together. Pastor, por favor, a gente precisa se reunir. We're in a crisis. Nós estamos numa crise. And they were serious. E eles eram muito They sérios. said, Pastor, Ele disse: pastor, some of the things that we've got to do on the campus, algumas coisas que a gente precisa fazer aqui na igreja, we've got to do them right away. a gente precisa fazer agora. And we do not have enough money to do E it. a gente não tem dinheiro suficiente para fazer. I said, praise God. E eu disse: glória a Deus. They said, Pastor, Eles disseram: pastor, maybe you didn't hear us. acho que o senhor não escutou. We've got lots of repairs to do, Nós temos muitos reparos para fazer. and we need lots of money. E nós precisamos de muito dinheiro. And we don't have any money. Eu não tenho dinheiro, nós não I temos said, dinheiro. isn't that wonderful? Isso não é maravilhoso? They said, Pastor, we think you may need counseling. Pastor, eu acho que você precisa de terapia.
I said, no, I don't need counseling. Eu não preciso de aconselhamento ou terapia. They said, well, why are you not taking this seriously? Porque você não está entendendo a gravidade da We situação. just told you the problem. Nós acabamos de dizer a você o problema. We've got repairs to make. Nós temos muitas coisas para The reparar. insurance company Tem a companhia de seguros. is not going to insure us Não vai cobrir o que precisa ser feito. unless we get all of this money. A não ser que a gente consiga reunir todo esse dinheiro. It's like about $300,000. Era muito dinheiro, quase $30 mil. I said, oh, I'm sorry. Ele disse, meu Deus, não, You all, desculpe. you all don't understand. Vocês é que precisam entender. Before you all got here, Antes de vocês chegarem aqui, and I moved from Chicago to Detroit, e eu me mudei de Chicago para Detroit, I did not have one penny, no eu money. não tinha centavo. And God has always supplied our needs. E Deus tem suprido sempre as nossas And the necessidades same aqui. way He supplied our need then, E da mesma forma como Ele supriu lá atrás na minha vinda, He's going to supply our need again. Ele vai suprir a nossa necessidade de novo. They said, okay, whatever. E eles disseram, tá bom, pastor. They closed the meeting and they went home. Eles acabaram a reunião e foram para casa. The next day, No próximo a dia, check in the mail apareceu cheque lá na from correspondência someone in Chicago de alguém de Chicago who heard me preach que me ouviu pregar. and said, I don't know why I'm doing this, E eu disse, eu não sei porque eu estou fazendo but isso. God told me to write a check Mas Deus me disse para escrever um for cheque de $300,000. $30 mil. Child of God, Filhos de Deus! I came from Detroit, Michigan Eu vim de Detroit, do estado to de Rio Michigan, de Janeiro ao Rio de Janeiro, to tell you, para dizer a você: stop stressing out. pare de ficar estressado. Stop worrying about the future. Pare de se preocupar com o futuro. The same O God mesmo who Deus provided for you, que proveu para você, who healed you, que curou você, who saved you, que salvou who vocês, kept you, que manteve vocês até who agora, loved you, que ama vocês. He will never leave you. Ele nunca deixará He will vocês. never forsake you. Ele nunca vai abandonar He will você. be with you always. Ele vai ficar com você para sempre. Aleluia. Give God praise in this Dê a building. Deus glória. The same God O mesmo Deus that's been with this church que esteve com essa for igreja 30 years. 30 anos. The bills have always been paid. As contas foram sempre There's pagas. always been a place to worship. Sempre haverá lugar para adoração. There's always been people getting saved. Haverá sempre mais pessoas enchendo o lugar para And serem the salvas. same way God has blessed this Do church, mesmo jeito que Deus tem abençoado, I have a word from the Lord. eu tenho uma palavra de Deus. The best O melhor is yet ainda está to come. para vir. Aleluia! Does anybody believe that with me? Será que alguém aqui acredita nisso? Say it with me. Então digam comigo. The best O melhor is yet ainda está to come. por vir. One more time. The best O melhor is yet ainda está to come. por vir. If you believe it, give him praise. Se você crê, glorifique ao Senhor. So I'm done tonight. Acabei hoje à noite. But before I get ready to sit down, Mas antes que eu me sente, I'm gonna see if you really mean what you said. eu quero realmente ver se você é sério no que você está proclamando. A few weeks ago in the United States, Algumas semanas atrás nos Estados Unidos, there was a huge lottery. teve um concurso muito grande, uma loteria. It was the largest lottery in the United States history. Foi o maior prêmio lotérico da história dos Estados Unidos. $1 billion. $1 bilhão. $1 billion lottery. $1 bilhão de prêmio de loteria. And someone won the $1 billion. E alguém ganhou $1 bilhão. Imagine Imagine you winning $1 billion reais. você ganhando $1 bilhão. Would you do like this? Você faria assim.
Thank you. Obrigado. Oh, thank you. Oh. No. Não. You Você would go cuckoo. ia ficar maluco. You would be so happy Você ficaria tão feliz that your life was changed, que a right? sua vida mudaria. Well, the Bible tells us A Bíblia nos diz that those of us who believe que aqueles que creem, que somos nós, and we look at the stones of remembrance que nós olhamos para as pedras da lembrança, and remember what God has already nos done lembramos então do que Deus fez lá atrás, with excitement com toda a alegria da nossa alma, and with optimism. com todo o otimismo, We look at the future, nós olharemos para o futuro. and the Bible tells E a us Bíblia nos diz that we ought to praise Him que nós vamos adorá-lo, not when we see it, não quando vermos, because faith porque fé calls those things that be not chama as coisas que não existem as though they already were. como se elas já existissem. In other words, Em outras palavras, faith acts like you already have it. a fé opera como se você já tivesse recebido. Anybody can be excited Todos aqui podem ficar felizes e celebrar when you have it. quando você recebe. But people of faith, Mas as pessoas de fé, we get excited nós vamos celebrar before we see it. antes da gente ver. And we praise E God nós vamos louvar ao like we Senhor already have it. como se nós já tivéssemos recebido. So we're getting ready to do that right now. Será que vocês podem fazer isso aqui agora? Those of us in the room Aqui, nós que estamos nesse that are lugar, believing God for a miracle. nós estamos crendo em Deus por um Those of milagre. us in the room Aqui, todos nós nesse that are santuário, believing God for a breakthrough. nós queremos que Deus vai trazer libertação. We're getting ready to praise God Nós estamos perto de adorar a Deus, like we already have it. porque nós já recebemos pela fé. Praise Him like you're already healed. Adore ao Senhor agora, como se você já tivesse curado. Praise Him like you're already delivered. Adore ao Senhor como se você já estivesse Praise liberto. Him like you're already in the midst of the blessing. Adore ao Senhor como se você já estivesse no meio da bênção. Stand on your feet. Vamos ficar de pé. Tell somebody I need a little room. I need a little room. Diga para a pessoa que está ao seu lado: eu preciso de espaço, eu preciso de espaço. When I count to 3, Enquanto eu contar até 3, quando eu contar 3. and hold on one second. Espera só um pouquinho, atenção. Louvor. I don't want to have anybody say, well, that's just not my personality. Eu não quero que ninguém aqui diga: essa não é minha personalidade. I'm not into that. Eu acho que não, eu não vou fazer isso. I'm a very quiet person. Eu sou uma pessoa assim meio quietinha, calada. No, you're not. No, you're not. Não é não, não é não. I see you at the football game. Eu vejo vocês assistindo futebol aqui no Brasil. Não vem com essa não. You're very loud. Vocês são muito gritantes, falam muito alto. I see you at Mardi Gras. Eu vejo alguns de vocês no carnaval. So listen, you all, I need those of us that believe God. Eu preciso de vocês que creem no Senhor. Remember Lembrem-se what He's done. do que Ele fez. Remember what He's done. Lembre-se do que Ele fez. He's been with you before. Lembre-se do que Ele fez antes. He's going to be with you again. Ele vai estar com você de novo. Believe Him. Creia. Believe God for the impossible. Creia, Deus, de When todo I seu count to coração. 3, Quando eu contar 3, give God a praise adore ao Senhor. for what you know He's going to do. Não por aquilo que você já recebeu, Are you ready? mas pelo que você receberá. 1, 2, 2, 3. 3. Give God praise. Hallelujah! 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 Thank you! Thank you! Obrigado, Thank you! Jesus. Obrigado, Jesus. Hallelujah! Aleluia. There may be someone tonight who's never given their life to Jesus. Alguém aqui talvez nunca tenha entregue a sua vida a Tonight is Jesus. your night. Hoje é a sua noite. If you don't know Jesus, Se você não conhece Jesus, it's no problem, não tem problema. because none of us were born
knowing Him. Nenhum de nós nasceu o conhecendo. The Bible says we had to be born again. A Bíblia diz que a gente tem que nascer de novo. All that means Tudo isso significa, is we had to say, Jesus, I give you my life. isso significa, entrego, Senhor Jesus, a minha vida ao Senhor hoje. On this rainy night, Nessa noite, if you've not given your life to se Jesus, você ainda não entregou a sua vida para Jesus, as the music is getting ready to play, enquanto a música está sendo preparada para ser tocada, I want you to make your way to the altar of God. eu quero que você venha até o Don't altar be do Senhor. ashamed. Não tenha vergonha. Don't be afraid. Não tenha medo. But if you want God, Se você quer Deus, the Bible says draw near to Him, a Bíblia diz: aproxime-se and He'll dele, draw near to e you. ele se aproximará de vós. But there's some others of us Mas muitos de nós who you have a hard time believing God for the future. que tem muita dificuldade de crer em Deus para o futuro. And you may need a special time of prayer Talvez você precise de um tempo especial de oração. to break fear Então, ore and doubt, e acabe com o medo e a dúvida. unbelief Acabe com a incredulidade off of your mind. da sua mente. Tonight we're ready to pray for you. Hoje eu quero orar para você, por So as the você. worship is lifted, Enquanto a adoração if you caminha, don't know Jesus, se você não conhece Jesus, make your way down. venha até o altar. If you need special prayer, Se você precisa de uma oração Make your way especial, down. vem também. God is faithful. Deus é fiel. Pastor Wander. Eu quero convidar você que quer trazer seus medos aqui ao altar. Foi isso que o pregador disse. Aqueles que querem aceitar a Cristo, mas aqueles também que querem trazer aqui suas dúvidas, suas incertezas, deixá-las aqui hoje à noite na presença do altar de Deus. Você que sofre de depressão, você que tem sentido tanta angústia, tanta ansiedade pelo futuro, venha lançar sobre o altar de Deus. Lance sobre Cristo toda a sua ansiedade, que Ele tem cuidado da sua vida. Vem aqui à frente, vem aqui à frente. Enquanto cantamos, sai do seu lugar. Se o Espírito Santo está falando com você, não saia se o Espírito não estiver tocando em você. Mas se o Espírito Santo estiver tocando em você, venha deixar no altar de Deus todas as suas angústias, suas dores, sua depressão, sua ansiedade. Vem aqui, para que você saia deste lugar livre, para a honra e glória do nome do Senhor. Enquanto adoramos, você pode vir aqui à frente. Pastor Miqueias. Se quebrado e ferido estás, e o pecado é pesado, É com você que Deus está falando. É com você. Jesus se chama. Ele chama. Se ao fim Graças de a si Deus, mesmo graças a Deus. chegou, Ele cura, Ele e sua transforma. fonte de água Vem deixar no secou. altar do Senhor, numa decisão Jesus se pessoal, chama. numa entrega pessoal, tudo aquilo que tem te angustiado sobre o futuro. Vem. Ao altar, Graças a Deus, graças a Deus. Vem. braços abertos do Pai, perdão foi pago com o precioso sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa a culpa e o erro para trás. Se o Espírito do Senhor fala Venha contigo, hoje, não venha hoje, esperes venha mais. hoje. Jesus se chama. Deixa aqui no altar do Senhor Sua tristeza, sua tristeza, sua angústia, sua ansiedade. nova Isso. vida das cinzas vai ter. Jesus se chama. Se venha, ó, venha ao altar, aos braços abertos do Pai. O perdão foi pago com o precioso sangue. Ó, venha ao altar, ó, venha ao altar, aos braços abertos do
Igreja do Senhor, estende as mãos para cá, vamos orar por esse povo. Tanta gente que veio aqui à frente. Deus sabe qual é a tua dor, a tua angústia. E o gesto de vir aqui é um gesto, meu irmão, minha irmã, de entrega, de deixar no altar de Deus aquilo que tem te amarrado, te atormentado, de deixar aqui no altar de Deus hoje toda a tua ansiedade. A Bíblia declara: lance sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado da tua vida. E nós cremos, não pela oração de um pastor, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que Ele é capaz agora de te curar e de te libertar completamente. Senhor meu Deus, louvado seja o teu nome por essa noite, por essa festa maravilhosa. Ó Deus, pelo dia em que o Senhor mesmo mandou que Israel levantasse as 12 pedras como memorial. E agora, Senhor, nós estamos na tua presença. Nós deixamos no teu altar, Senhor, toda angústia, todo medo, toda depressão, toda ansiedade, todo desequilíbrio emocional. Nós cremos na tua cura, Senhor. Nós cremos que o Senhor pode fazer aquilo que a medicina não pode, o que a psicologia não pode. Ó Deus, faça uma obra de restauração na vida, na mente, no espírito, na alma dessas pessoas. Que elas sintam agora a leveza do Senhor, a graça do Senhor, a bondade do Senhor, e que ao voltarem para as suas casas tenham a certeza de que o Senhor está operando em suas vidas. Ó Deus, nós te louvamos, porque mais uma vez falastes no meio desta igreja. E obrigado pela palavra a cada coração, ao meu coração, ao nosso coração. Louvado seja o teu nome. Nós entregamos essas pessoas no altar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor que concorda com isso diz amém. Olhe para cá, você que veio aqui à frente. Deus abençoe a sua vida. Nossa igreja está aqui para te ajudar, meu amigo, minha amiga, meu irmão. Procure um de nós, pastores. Vamos caminhar juntos, fazer um discipulado juntos, para te ajudar nessa jornada de vitória que o Espírito começou hoje à noite na tua vida. Que Deus te abençoe, abençoe a tua casa, e nós estamos à sua disposição. Pode voltar ao seu lugar. Igreja, amanhã a festa continua. Quem foi abençoado aqui, dá um brado de vitória aí. Gente, sabe o que eu estava pensando ali? Tinha que ser essa mensagem, tinha que ser pregada num estádio para mais de 200 mil pessoas. Ô mensagem poderosa, ô palavra maravilhosa sobre as pedras de Israel. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do pastor Heavy, lhe encha cada vez mais. E amanhã tem mais, gente. Olha aí, pastor Heavy, God bless you. E amanhã tem mais. Não vem sozinho não, vem com chuva, com neve, sem chuva, com sol. Vem. Amanhã é mais cedo, hein? Amanhã é mais cedo, é 7h30 amanhã. Traz seu parente, seu vizinho, seu amigo. Que Deus te abençoe. E quando sair daqui, passa ali na nossa lanchonete, passa na nossa tenda viva, onde tem a nossa lojinha, que onde você compra uma camisa linda e você está ajudando na obra da sua igreja também. Deus te abençoe. Vamos sair daqui cantando, hein? Não pode ser de outra maneira. Sair daqui na vitória, cantando, adorando. Mete bala, pastor Miquel, mete bala. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Vamos lá. Minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Se o meu Deus nunca falhará, eu sei que chegará minha vez. Minha sorte Ele mudará diante dos seus olhos. Vamos lá. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar dos poços, querem frustrar os sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o Senhor que há em mim? A marca da promessa que Ele me fez.